Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos, Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes aquí en la aqui República de na Guatemala. República da Guatemala. Es para mí una bendición grande É para estar mim con uma bênção ustedes grande estar com vocês nesta ocasião para compartir para con ustedes compartilhar com unos vocês uns momentos de compañerismo companheirismo alrededor de ao la palabra redor de da Dios, Palavra de Deus, bajo el tema sob o tema Crescendo Crescendo con el séptimo com sello, o sétimo selo. Crescendo con el séptimo Crescendo sello. com o Ese es el sétimo tema selo. para esta ocasión, Este é o tema para esta ocasião, alrededor del cual ao redor do qual estaremos estaremos teniendo compañerismo espiritual tendo companheirismo espiritual y así e assim viendo vendo el misterio de cómo o crecer mistério de como nosotros crescer, como nós crescermos con com el séptimo sello o sétimo selo en este día final. neste dia final. El apóstol San Pedro en O apóstolo São Pedro, capítulo 1, verso em 1 2 de al Pedro, 14, capítulo 1, dice, versículo 1 ao 14, Simón diz: Pedro, siervo y Simão apóstol de Pedro, servo e Jesucristo, apóstolo de Jesus a los que Cristo, habéis alcanzado por la justicia aos de que nuestro Señor, conosco alcançaram a Salvador fé Jesucristo, igualmente una preciosa fe pela justiça do igualmente nosso preciosa Deus que e la Salvador nuestra. Jesus Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento Graça de e paz Dios vos sejam y de multiplicadas nuestro Señor Jesucristo, pelo conhecimento como todas de las Deus cosas e que pertenecen de Jesus a la nosso vida Senhor. y a la piedad nos O han seu divino sido poder dadas nos por deu su divino tudo, poder, o que diz respeito à mediante vida el e à conocimiento piedade, daquele que pelo nos conhecimento llamó daquele que nos chamou por su gloria por sua y glória e excelencia, virtude, por medio de las cuales nos ha dado preciosas desse e modo, grandíssimas Ele nos tem promessas, dado para grandíssimas que e por preciosas ellas promessas para que por elas llegaseis a ser vos participantes torneis de la participantes naturaleza da divina, natureza divina, habiendo huido de la corrupción que havendo hay en escapado el da mundo, corrupção que a pela causa de la concupiscência há no mundo. vosotros también, Por poniendo isso, toda diligencia, Por isso mesmo vós, poniendo toda diligencia por empregando esto mismo, toda a diligência, añadid a vuestra fe virtud, acrescentai à vossa fé a bondade, conhecimento, e a bondade o conhecimento, al conocimiento, e ao conhecimento dominio propio, o domínio próprio, al dominio propio, e ao domínio próprio paciencia, a a la paciencia, paciência e a paciência, a piedade e a piedade, a fraternidade e a fraternidade, amor, o amor, porque si estas cosas están en vosotros, pois se em e vós abundam, houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não há essas coisas, mas aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, e vos será amplamente conhecida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que as saibais, e estejais confirmados na verdade já presente convosco. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Para poder compreender o segredo do crescimento de cada filho e filha de Deus, de cada pessoa, isto é, como indivíduo, necessitamos compreender o que a Escritura diz com relação a este crescimento. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema é crescendo com o sétimo selo. Assim como toda pessoa que já tem de 10 a 30 anos, cresceu bastante, mas vejam vocês, quando nasceu,
era muito pequeno, pero ha ido creciendo. mas veio crescendo. ¿Por quê? Por quê? Porque seus padres han estado Porque seus pais el alimento estiveram dando o alimento que necessita para esse crescimento. E agora, vejam vocês como o segredo do crescimento está no que seus pais lhe dão para comer. Se não lhe derem comida, o que acontece? Os filhos morrem. E agora a Escritura nos diz, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E tanto a Igreja de Jesus Cristo como corpo místico de crentes, como também cada indivíduo necessita crescer. Mas este já é um crescimento espiritual. E para este crescimento espiritual temos que a palavra que sai de onde? Da boca de Deus. Jesus Cristo citou estas palavras em São Mateus, quando o diabo quis que Jesus convertesse as pedras em pão. Quando Jesus tinha jejuado 40 dias, teve fome, e o diabo lhe disse, vendo que tinha fome, lhe disse, se és filho de Deus, converta estas pedras em pão. Vamos ver. Vamos ler capítulo 4 de São Lucas. Verso 3 em adelante. Versículo. Vamos ver. Corrijo o capítulo. Sim, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 1 em diante diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. Mas de toda a palavra de Deus. Vamos lê-lo de novo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E agora vamos ler em São Mateus capítulo 4, como que diz ali. Versículo 1 em diante diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E agora... Vejam vocês como, não só de pão literal, viverá o homem, porque a vida real do ser humano é a vida eterna. E a vida eterna não vem por meio do pão literal, mas do pão espiritual. E a pessoa tem que comer esse pão espiritual, que é a palavra que sai da boca de Deus de era em era. E agora, os que viveram no tempo de Moisés tinham que comer essa palavra de Deus, que estava saindo da boca de Deus, e a boca de Deus era quem? O profeta Moisés. Onde Deus diz que coloca a sua palavra? Em Deuteronômio capítulo 18, diz onde ele coloca a sua palavra.
Capítulo 18, versículo 15 em diante diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que esse profeta falará? Tudo que Deus lhe mande. E onde Deus colocará a sua palavra? Na boca desse profeta. Mas a qualquer que não oyere mis palavras que ele hablará em meu nome, eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Ou seja, que toda pessoa está responsabilizada diante de Deus para escutar a voz de Deus, a palavra de Deus. Há muitas pessoas que querem escutar a voz de Deus e dizem: eu quero ouvir a voz de Deus. Pois veja o simples que é. Busquem o profeta que Deus tem para o tempo que você vive, e por meio desse profeta você escutará a voz de Deus falando tudo que você necessita saber. A voz de Deus, sempre a palavra de Deus é colocada onde? Na boca do profeta mensageiro, enviado por Deus para a era e dispensação em que a pessoa está vivendo. E quem não queira escutar, pois tem o livre-arbítrio, não escuta. Mas Deus disse: eu perdirei conta, porque por incredulidade não quis escutar a palavra de Deus. E quem é incrédulo pecou diante de Deus. Por quê? A incredulidade é pecado. O pecado é incredulidade. E agora, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 em diante diz: tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E agora vejam, daí foi que Jesus tomou essas palavras e as citou ao diabo quando veio tentá-lo, porque a forma de combater toda a tentação do diabo é com a palavra de Deus. Essa é a espada de dois fios que vence o inimigo. E agora, vejam vocês como é necessário obter o alimento espiritual da era e dispensação que a pessoa, que corresponde à pessoa viver. Por isso é que o profeta Amós fala sobre da palavra de Deus. Vamos ver aqui como. Vamos buscar aqui Amós, capítulo 8, versículo 11, onde diz: vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E de era em era, sempre surge essa fome, porque cada era está representada em um dia da semana. E você comeu ontem, mas hoje não comeu nada? Algum de vocês não comeu nada? Verdade que esta manhã sentiu fome? E durante o dia, normalmente se sente fome pela manhã, ao meio-dia, pela tarde também, e alguns até à noite se sentem fome antes de se deitar e comem algo porque sentiram fome. E agora, por quantos dias da semana representam estes 7 dias das 7 eras da igreja gentia?
de era em era, sentiram fome os filhos de Deus. Os filhos de Deus sentiram fome. Mas não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. Sentiram fome de ouvir a voz de Deus. Para alimentar as suas almas, porque a alma não se alimenta com um prato de arroz e feijão, mas que se alimenta de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora, de era em era, saiu a palavra de Deus da boca de Deus, que é o mensageiro de cada era, de cada etapa. Porque a boca de Deus são os mensageiros de Deus, são os profetas de Deus. Porque Deus coloca na boca desses profetas a sua palavra. E por isso é que temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Saiu da boca de Deus, dos mensageiros de Deus, dos profetas que Deus enviou no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. São Pedro e São Paulo, além de serem apóstolos, eram também profetas. Por isso é que falaram de coisas que viriam mais adiante. Profetizaram também dos últimos dias e profetizaram do último dia. As coisas que estarão acontecendo neste tempo final. Porque eram profetas também. E Jesus Cristo também profetizou, porque Ele é o profeta de todos os profetas e Ele é o Deus dos profetas. E agora, vejam vocês como de etapa em etapa, veio a palavra de Deus e os filhos de Deus comeram essa palavra lá em sua alma. A receberam e lá em sua alma digeriram essa mensagem de Deus correspondente a essa era. E agora, cada pessoa como indivíduo tem essas virtudes para serem manifestadas em sua vida ao receber o Espírito Santo. Porque essas são virtudes do Espírito Santo. E estas são manifestações da natureza divina. E ao receber a natureza divina, o corpo teofânico da sexta dimensão, ao receber Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, recebemos essa natureza divina, e essa natureza divina tem essas virtudes que têm que ser manifestadas através de nós. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal e a coroa, que é o amor divino. E agora, isto é assim para cada pessoa como indivíduo, e para poder crescer. E estas manifestações da natureza divina que está na pessoa que creu em Cristo e nasceu de novo, para serem manifestadas essas virtudes, a pessoa tem que estar o quê? Comendo o alimento espiritual e crescendo. Assim como fisicamente, vejam vocês, a pessoa nasce pequenininha, não sabe falar, não sabe ler, não sabe contar os números, nem sequer sabe dizer nem mamãe nem papai, mas à medida que vai comendo, vai recebendo alimento, vai crescendo e em seguida vai crescendo também em conhecimento e nas demais coisas. E quando a pessoa já tem 1 ano ou 1 ano e meio, já sabe falar. Cresceu em conhecimento, cresceu em todas essas coisas. Por quê? Porque esteve comendo. Se não tivesse comido desde que nasceu em diante, não estaria há 1 ano caminhando, alguns das crianças, outros 1 ano e 1 mês, ou 2 meses, ou 1 ano e 3 meses, já falando também. Por quê? Porque se não comeu, morreu. E assim é espiritualmente também. Por isso a pessoa tem que estar comendo o alimento espiritual da palavra de Deus para o tempo em que está vivendo.
E assim vamos crescendo espiritualmente até chegarmos à estatura de um varão perfeito, ou seja, até chegarmos a ser como nosso amado Senhor Jesus Cristo, até chegarmos a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, onde teremos um corpo eterno, junto com o corpo teofânico eterno que recebemos quando cremos em Cristo como nosso Salvador e recebemos seu Espírito Santo. E agora, vejam como isto funciona para a pessoa como indivíduo. E no último dia, assim como recebeu um corpo teofânico da sexta dimensão, receberá um corpo físico eterno e glorificado, igual ao do Senhor Jesus Cristo. Será por criação divina e por isso será um corpo eterno. E assim estaremos adotados como filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Teremos a adoção, que é a redenção do nosso corpo físico, obtendo o corpo novo, o corpo eterno, que Ele prometeu para nós. E agora, vejam vocês, começamos crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. E assim, obtendo o novo nascimento, nascendo aqui, no corpo místico de Cristo, como bebês espirituais, ou espiritual, um bebê espiritual, que vai se alimentando com a palavra de Deus e vai crescendo espiritualmente. E no último dia, receberá a plenitude do Espírito de Deus. Começa com as primícias do Espírito, ao receber o Espírito de Cristo, e assim receber um corpo teofânico da sexta dimensão, e no último dia receberá a plenitude do Espírito Santo, e receberá assim um corpo eterno, um corpo físico eterno e glorificado, e assim então, teremos as duas porções, as primícias e a plenitude. E estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, passa pelo mesmo processo e foi de era em era, desde que nasceu no dia de Pentecoste, sendo alimentada com a palavra de Deus à medida que Deus enviou um mensageiro. E foi crescendo, porque foi recebendo esse alimento espiritual. E à medida que recebeu esse alimento espiritual, ficou maior, foi ficando maior. Primeiro, a Igreja de Jesus Cristo, quando nasceu, eram quantos? 120 pessoas, nada mais. Depois, recebeu palavra, mais palavra, na pregação de São Pedro, e foram acrescentados uns 3.000. E assim por diante, foram sendo acrescentados à Igreja de Jesus Cristo os que haviam de ser salvos. Diz a Escritura, vamos ver, no livro de Atos, capítulo 2. Vamos ver aí, verificamos quantos foram acrescentados nesse dia. Diz, capítulo 2, verso 32 em adelante, capítulo 2, versículo 32 em diante, diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que é este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos?
Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E aí, a igreja de Jesus Cristo que fez? Cresceu. Assim como cresce um bebê, vai crescendo à medida que vai comendo. E agora vemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasceu no dia de Pentecoste, com um corpo místico somente de 120 pessoas, foi um bebê pequenino. Em seguida, nesse mesmo dia, cresceu. E eram então quantos? Como 3.120 pessoas. Porque do número dos que receberam o Espírito Santo diz que eram 120 pessoas, mas do número que receberam a Cristo como seu Salvador quando Pedro pregou, diz que eram como 3.000 pessoas. Assim que eram como 3.120 pessoas, já no primeiro dia, depois da primeira pregação do Evangelho da Graça. E em seguida continuou crescendo a igreja de Jesus Cristo nessa etapa, lá no território de Israel. E em seguida, o evangelho passou aos gentios. Pedro pregou na casa de Cornélio e abriu a porta aos gentios porque tinha a chave do reino dos céus. E pregando é que se abre a porta. Abriu a porta aos gentios e Cristo é a porta, abriu a porta da revelação de Jesus Cristo para a dispensação da graça. E o apresentou como Salvador, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim se abriu a porta para os gentios e em seguida Paulo, o qual foi Saulo de Tarso, depois da sua conversão, foi enviado aos gentios para pregar o Evangelho e foi o mensageiro aos gentios. E assim começou a primeira era da igreja entre os gentios. E aí, pois cresceu mais a igreja de Jesus Cristo. Aí teve mais palavra, mais alimento espiritual e cresceu mais. E se estendeu esse alimento espiritual para muitas pessoas, os quais comeram esse alimento, ou seja, escutaram a pregação do Evangelho, receberam e o que fizeram? Pois comeram em sua alma esse alimento, essa palavra. E aí o que aconteceu? Cresceu mais o corpo místico de Cristo, com todas essas pessoas que iam crendo em Cristo como seu Salvador. Lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. E isso é o que os mensageiros das diferentes eras da igreja gentil estiveram fazendo, e também assim fizeram os apóstolos. E também a igreja, como corpo místico de crentes, é que esse trabalhou, portanto, em mútuo acordo e em companheirismo e braço a braço, com o mensageiro que Deus enviou em cada era. E esteve se lançando o pão da palavra de Deus sobre as águas. E o que aconteceu? Disse que depois de muitos dias o acharás. Quando encontrarmos os santos ressuscitados e os que estamos vivos transformados, veremos que essa palavra que foi levada por todos os lugares estará aí, nessas pessoas, pois poderão dizer: eu recebi a mensagem que tu levaste. Vê? Aí está. Aí está o pão que você lançou sobre as águas. Águas representam povos, nações, línguas e pessoas. Gente, as águas das nações, dos povos e das pessoas sobre a pessoa que se lança a palavra. As águas sobre as águas das pessoas, para que recebam essa palavra de Deus que sai da boca de Deus, que é o alimento espiritual,
para as pessoas. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora, diz, reparte a quê? A 7. Reparte a 7. E quem esteve fazendo isso? A igreja do Senhor Jesus Cristo com seus mensageiros. Estiveram repartindo a quanto? A 7. A 7 eras. As 7 eras a igreja gentia. E até a 8. Reparte a 7 e ainda a 8. E ainda a era da pedra angular. Todos pensavam que quando terminou o ministério e sua vida aqui na terra, em corpo terreno, o sétimo anjo mensageiro, tudo já havia terminado. E já se havia repartido todo o alimento espiritual da palavra de Deus que havia para a igreja de Jesus Cristo. Mas se tinha repartido somente até quanto? Até 7. E depois a palavra dizia ainda a 8. Portanto, viria um novo ciclo divino representado no 8, e 8 representa eternidade. E a era da pedra angular que cai no número 8 é uma era eterna, é a era eterna da igreja. Por isso, é a era de ouro da igreja de Jesus Cristo que recebe o alimento espiritual que é repartido a 8. E se come esse alimento espiritual. Agora, de era em era, encontramos que houve um território onde se cumpriu cada era, onde Deus enviou o mensageiro de cada era. E nesse território se repartiu esse alimento espiritual. E o receberam e o comeram os escolhidos de Deus dessa etapa, dessa era. E agora encontramos que tudo isso aconteceu na Ásia Menor, Europa e América do Norte. E aí, nesses 3 grandes territórios, se repartiu e se cumpriu a repartição a 7, mas agora e ainda a 8. Isso corresponde à América Latina e o Caribe. A distribuição, a repartição a número 8 corresponde aos filhos e filhas de Deus que vivem na América Latina e no Caribe, para que como o alimento espiritual desse último dia da era da pedra angular e dispensação do reino, que é a mensagem do evangelho do reino, a qual gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Esse é o alimento que nunca antes tinha sido repartido, porque estava guardado para ser repartido a quem? A 8, aos que estariam nesse número 8, ou seja, nessa era eterna da igreja de Jesus Cristo. E agora, vejam vocês o alimento espiritual que estarão comendo os escolhidos de Deus, que estarão na era da pedra angular, que corresponde ao número 8. Isso também em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, corresponde ao maná escondido. O maná escondido é o alimento espiritual que esteve escondido das 7 etapas ou eras da igreja gentia. Porque seria repartido aos escolhidos de Deus na era da pedra angular. O maná escondido é a revelação de Cristo para a sua igreja, onde sua igreja recebe a revelação da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Veamos que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Vejamos o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Vejamos a página 230 para ver o que nos diz com relação ao maná escondido. Agora
Agora também há o pensamento da participação futura do maná escondido. Eu penso que será a participação eterna da revelação de Jesus Cristo nas eras vindouras. O que é o maná escondido? A revelação de Jesus Cristo nas eras eternas vindouras. E agora vejam a revelação de Jesus Cristo. E quem é quem traz a revelação de Jesus Cristo? Conforme Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3 diz, vamos ver. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Quem é que traz a revelação de Jesus Cristo? O seu anjo mensageiro, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. Agora vejam o porquê João, o apóstolo, quis adorar aos pés do anjo de Jesus Cristo em duas ocasiões, em Apocalipse capítulo 19, versículos do 9 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículos do 6 ao 9. Mas o anjo lhe disse, olha, não faças. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, dos profetas, adora a Deus. Agora podemos ver que por essa causa aqui, quando Jesus Cristo diz, sobe aqui, em Apocalipse capítulo 4, e eu te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer, em seguida as mostra por meio de quem? De seu anjo mensageiro. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Cristo é quem dá testemunho do seu anjo. E seu anjo dá testemunho de Cristo e revela Cristo ao povo. Traz a revelação de Jesus Cristo para todos os filhos e filhas de Deus. Agora nós podemos ver que com essa revelação de Jesus Cristo, que o anjo de Jesus Cristo traz à igreja de Jesus Cristo, os escolhidos de Deus no último dia serão alimentados e estarão sendo alimentados com o quê? Com o maná escondido, com a revelação de Jesus Cristo, que é a revelação de Jesus Cristo para este tempo final e que será a revelação para o reino milenial e para a eternidade. A revelação de Cristo no último dia por meio do seu anjo mensageiro vindo à igreja de Jesus Cristo. Porque Cristo estará manifestado no seu anjo mensageiro no último dia. E agora, como seremos alimentados com esse alimento espiritual da palavra de Deus nesse último dia? Assim como fomos alimentados como corpo místico de crentes em eras passadas, por meio da manifestação de Cristo através do mensageiro de cada era, através do qual Cristo esteve manifestado. E agora, para o último dia, vejam vocês, nos encontramos onde? Na casa
de Deus, que é a sua igreja, representada aqui neste diagrama, onde Cristo enviou seus servos fiéis e prudentes de era em era. Para quê? Para dar o alimento espiritual a tempo aos escolhidos de Deus. Em São Mateus capítulo 24, versículos 42 ao 47 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. A hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Agora vejam, Cristo colocou sobre sua casa, sua igreja, servos fiéis e prudentes para que deem o alimento a tempo, para que repartam esse alimento do pão de vida eterna, a palavra de Deus, a mensagem de Deus para cada era. Sempre há um servo fiel e prudente, que é o mensageiro dessa era, o qual recebe da parte de Deus, da parte de Cristo, a revelação da palavra para essa etapa, para essa era, e essa revelação da palavra é o alimento espiritual para os filhos e filhas de Deus que vão crescendo aí como indivíduos no corpo místico de Cristo, e para a igreja como corpo místico de Cristo, que vai crescendo de era em era. E agora, quem é o servo fiel e prudente, ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim? Ou seja, qual é o servo fiel e prudente que estará na casa de Deus no último dia, no dia ou tempo onde a vinda do Filho do Homem com seus anjos estará cumprido? Esse servo será o servo fiel e prudente, ao qual o seu Senhor o colocará sobre todos os seus bens. E a sua vinda é para a era da pedra angular. Qual é o servo fiel e prudente que estará na era da pedra angular, alimentando todos os filhos e filhas de Deus com alimento espiritual correspondente ao último dia, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação? Quem é o servo fiel e prudente que estará dando o maná escondido? De onde o tirará? Pois do lugar santíssimo, porque aí estava o maná escondido no lugar santíssimo dentro da arca do pacto, no templo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu. E agora, no templo do Senhor Jesus Cristo, onde estará esse maná escondido? Pois no lugar santíssimo desse templo, que é a era da pedra angular. Era que se cumpre na América Latina e no Caribe. Assim que aí é onde estará o maná escondido do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Aí estará o maná escondido, o alimento espiritual, que contém a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Contém a revelação da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. E esse é o alimento que o servo fiel e prudente da era da pedra angular e dispensação do reino reparte onde? Na casa de Deus. Em que parte da casa de Deus? No lugar santíssimo. Os 7 anjos mensageiros repartiram o alimento espiritual do Evangelho da graça onde? No lugar santo, que corresponde às 7 eras da igreja gentia. E no lugar santíssimo, o servo fiel e prudente reparte o maná escondido, que é a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, sem desprezar a mensagem do Evangelho da graça. Porque todos conhecemos e recebemos também a mensagem do Evangelho da graça, e por isso recebemos a Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. E agora, os filhos e filhas de Deus, vejam vocês,
tem o Evangelho da Graça, que gira ao redor da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, a qual nos trouxe a bênção da salvação, nos trouxe a bênção de tirar nossos pecados com seu sangue precioso e de nos dar seu Espírito Santo e produzir em nós o novo nascimento. E assim ser nascidos onde? Na casa de Deus, que é o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, em acréscimo, agora nos dá o maná escondido. Nos dá a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E isto é na era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação. E agora vejamos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 21, ao 22 diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Humanamente falando, você pertence a uma família terrena, a família onde você nasceu. Mas por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, nascemos em uma nova família, uma família celestial. A família de quem? De Deus. Amamos os nossos pais, a nossa família terrena, e oramos a Deus para que eles também nasçam na família de Deus. E damos graças por Deus nos ter permitido nascer nessa terra, na família terrena, para fazer contato com a vida eterna e nascer também de novo, nascer de novo na família celestial. Deste novo nascimento foi que Cristo falou a Nicodemos, disse: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. Nicodemos pensou em termos humanos e disse: como pode se fazer isso? Pode, acaso o homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas não era esse tipo de nascimento. O nascimento natural tipifica o nascimento espiritual. Agora, esse novo nascimento do qual Cristo fala é o nascimento por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E quando isso acontece na vida da pessoa, o que aconteceu? Nasceu de novo. Nasceu em uma nova família, uma família celestial, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Jesus Cristo é o primogênito e todos somos filhos de Deus. Quando nascemos na família de Deus, estamos manifestados espiritualmente no campo espiritual, ou seja, na sexta dimensão, estamos manifestados como filhos e filhas de Deus. Mesmo que ainda não estamos adotados e não temos o corpo novo, o corpo eterno, mas em breve o teremos, porque a adoção é para esses filhos e filhas de Deus que nasceram no reino de Deus, nasceram na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Continua dizendo: e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a principal pedra angular, nele todo edifício bem ajustado, ou seja, que não é algo feito por a aventura, mas bem coordenado, vai crescendo. Vem, nasceu uma igreja pequenina com 120 pessoas, mas veio crescendo e já tem milhões de membros à medida que foi passando pelas diferentes etapas ou eras. E para este tempo final é que chega a estatura perfeita. Para este tempo final é que a igreja de Jesus Cristo obtém sua estatura completa. Quando
forem colocados no corpo místico de Cristo, todos escolhidos de Deus, ordenados por Deus, desde antes da fundação do mundo, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, quando se completar até o último dos escolhidos pertencentes à era da pedra angular, a igreja de Jesus Cristo cresceu até onde iria crescer. Depois não crescerá mais, porque já não haverá nenhuma outra pessoa para ser membro do corpo místico de Cristo. Deus tem um número do seu corpo místico de crentes, o número dos membros do seu corpo místico de crentes. E agora, vejam vocês como veio crescendo a igreja de etapa em etapa, e através das diferentes etapas, estas virtudes estiveram sendo manifestadas. Ao ser manifestado Cristo em Espírito Santo no anjo mensageiro de cada era, dando a mensagem de cada era, e se operou a obra correspondente a cada era. Portanto, uma virtude em cada era foi manifestada na igreja de Jesus Cristo de etapa em etapa, até chegar a este tempo final, onde todas as virtudes estarão manifestadas na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a etapa da era da pedra angular, é a etapa do amor divino, e no amor divino estão todas as virtudes, porque essas são virtudes de Deus, e Deus é amor. Em Deus, que é amor, estão todas as virtudes. E, consequentemente, na igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, estarão sendo manifestadas todas as virtudes que foram manifestadas nas eras da igreja gentia. E na era da pedra angular, que é a era do amor divino, vejam vocês, estão todas essas virtudes. Nenhuma das outras eras foi a era do amor divino. Primeiro, a primeira era foi a era da fé, a segunda foi a era da virtude, a terceira foi a era da ciência, a quarta foi a era da temperança, a quinta foi a era da paciência, a sexta foi a era do temor de Deus, a sétima foi a era do amor fraternal, e a era da pedra angular, que é a era oitava, é a era do amor divino. Essa é a era da pedra angular. E, consequentemente, aí, Cristo estará manifestado, operando em seu corpo místico de crentes todas essas virtudes. E em nós, como indivíduos, Cristo estará se manifestando para operar todas essas virtudes, para assim nós sermos transformados e raptados neste tempo final. Agora vamos continuar lendo aqui, diz: e nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus morará em cada um dos seus escolhidos em toda a sua plenitude. Seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, com o corpo teofânico eterno e com o corpo físico eterno e glorificado. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também se encontrará glorificada quando todos os escolhidos de Deus tiverem seu corpo glorificado. E assim a igreja de Jesus Cristo estará pronta para quê? Para ser levada à ceia das bodas do Cordeiro. Deus morará em toda a sua plenitude em sua igreja quando o último escolhido chegar e se complete o número dos escolhidos. Aí vem a dedicação desse templo espiritual a Deus, para que Deus se manifeste em toda a sua plenitude como Ele prometeu. E Deus seja visto, Jesus Cristo manifestado em toda a sua plenitude em sua igreja, seja visto pelo mundo inteiro. Essa é a terceira etapa
que virá nessa forma, nessa manifestação, com grandes sinais e maravilhas a nível mundial. Mas isso será para depois que já estivermos transformados e os mortos em Cristo estiverem ressuscitados. E Deus então morará não nas primícias, mas em toda a sua plenitude. Ou seja, não será na porção das primícias, mas será em uma dupla porção. Ou seja, com as primícias, ou seja, com o corpo teofânico e com a dupla porção, ou seja, com o corpo físico eterno e glorificado. E aí Deus manifestado em uma pessoa com o corpo teofânico da sexta dimensão e com o corpo físico glorificado e eterno. Deus terá limitações para a obra que realizará? Não terá limitações. Somente teremos de 30 a 40 dias aqui na Terra, nesses corpos imortais, e depois iremos à ceia das bodas do Cordeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E estando nesses corpos imortais, veremos também Jesus Cristo em seu corpo glorificado, que Ele ressuscitou e subiu nele ao céu. Assim como nós nos vemos uns aos outros, porque estamos em quê? Em corpos iguais. Se você estivesse no corpo teofânico e não no corpo físico, as demais pessoas não poderiam ver você. Não poderiam te ver. Mas se estamos no mesmo tipo de corpo, então podemos ver uns aos outros. E assim, quando estivermos no mesmo tipo de corpo que Jesus Cristo tem, também poderemos vê-lo nesse mesmo tipo de corpo, no corpo glorificado. É muito importante ir crescendo. Quando Cristo, Jesus Cristo, vejam vocês, esteve aqui na terra, tendo nascido por meio da Virgem Maria, diz a Escritura, no capítulo 2, versículos 36 ao 40. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Essa era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos. E 84 e 7 são 91. Mais os anos que tinha quando se casou. Ou seja, que tinha mais de 100 anos. E estava esperando a vinda do Messias. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite e de dia. Chegando na mesma hora, ou seja, na hora em que estava apresentando Jesus, porque todo varão era apresentado diante de Deus ao 8º dia para ser circuncidado. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E agora, todos os cristãos estão esperando a redenção do corpo, que é a transformação de nosso corpo e a ressurreição dos mortos em Cristo, para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Porque sem a redenção do corpo, para os que vivemos, não há rapto e também não há festa para nós. Também não há ceia das bodas do Cordeiro para aqueles que não receberem o corpo eterno, o corpo glorificado. Para os que não receberem a transformação, não há viagem. A casa de nosso Pai Celestial é essa grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. E os mortos
não poderão ir à ceia das bodas do Cordeiro, a menos que ressuscitem um corpo eterno. Os santos crentes em Cristo, que nasceram de novo, na era que lhes correspondeu viver, são os que estão convidados à ceia das bodas do Cordeiro. São os convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Cada um foi chamado na sua era, mas não viveu o suficiente para, estando vivos, ser transformados e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, a voz do Filho do Homem, a voz do Filho de Deus, no último dia, o que fará? Chamará todos os que dormiram. Disse Jesus Cristo: não vos maravilheis disto, porque vem a hora, e a hora é quando os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão, e os que fizeram bem se levantarão à ressurreição de vida, vida eterna. E agora é no último dia onde os que estamos vivos escutamos a voz de Cristo, a voz de Deus, e os que partiram também a escutam, porque eles estão no paraíso e podem ver de lá para cá e podem escutar também. E por meio da mensagem da grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, os mortos em Cristo estão escutando a voz do Filho de Deus, e chegará o momento em que eles se levantarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados, porque também estamos escutando a voz do Filho de Deus, essa grande voz de trombeta, e seremos transformados. E iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, nós estamos comendo essa palavra da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação do sétimo selo, a revelação prometida para o último dia, que é o maná escondido, ou tipificada essa revelação no maná escondido. Nós estamos comendo esse maná escondido. E agora, qual é o servo fiel e prudente que estará na casa de Deus, dando esse alimento espiritual a tempo? Não fora de tempo, não em outra era, mas nessa era e nessa dispensação, esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, quem nesse tempo final, estaria onde? Na casa de Deus, na era da pedra angular, no lugar santíssimo da casa de Deus, tomando o maná escondido. Onde estava o maná escondido no templo? No lugar santíssimo, dentro da arca do pacto. E essa é a palavra, a revelação de Jesus Cristo para este tempo final, a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Essa é a palavra que sai da boca de Deus, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, para este último dia, para todos os filhos e filhas de Deus. Onde? Na casa de Deus. Esse é o alimento espiritual para todos nós, neste tempo final, para crescer e chegar à estatura de um varão perfeito, chegar a ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que esse é o último alimento que nos levará à perfeição, nos levará a ser iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, nos levará a ser a imagem e semelhança do nosso Salvador. E para isso, temos que estar crescendo no último dia com o sétimo selo, com o anjo que era diferente dos demais, que é quem tem o sétimo selo, o qual por meio do seu anjo mensageiro nos dá seu alimento espiritual, sua palavra, sua revelação, a revelação da sua vinda, para que assim cresçamos e cheguemos a ser, nos tornemos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho de a forma em que
os escolhidos de Deus estariam crescendo com o sétimo selo neste tempo final. Em frente, crescendo com o sétimo selo. E para crescer, o que é preciso fazer? Comer. Comer a palavra que sai da boca de Deus para este último dia, para a era da pedra angular. A palavra, a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Que as bênçãos do sétimo selo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor Jesus Cristo, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos cresçamos e cheguemos à estatura de Cristo. Sejamos a imagem e semelhança de Cristo, sejamos transformados e tenhamos o corpo eterno e em seguida vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Muito obrigado pela vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E continuem passando uma tarde cheia das bênçãos do Senhor Jesus Cristo, crescendo sempre. E onde estão aqueles que estariam crescendo com o sétimo selo neste tempo? Aqui estamos. Aqui estamos crescendo com o sétimo selo. Que Deus os abençoe e guarde a todos.